O presidente Lula vetou o calendário de execução de emendas parlamentares. Essa medida que aumentou a tensão entre executivo e legislativo. O governo federal conta com a boa relação firmada com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o Supremo Tribunal Federal para manter o seu controle na execução das emendas neste ano eleitoral. Ao analisar a lei de diretrizes orçamentárias, Lula vetou a obrigação de o governo reservar dinheiro para chamadas emendas impositivas em até 30 dias após a divulgação das propostas. E mesmo ainda em recesso parlamentar, os deputados e senadores já se articulam para derrubar esse veto presidencial. Em entrevista ao jornal O Globo, o senador Ciro Nogueira disse que vai atuar para derrotar o governo e manter o calendário de emendas. Já o relator da LDO, o deputado federal Danilo Forte, criticou o veto e também defendeu a derrubada no Congresso Nacional. Cláudio Dantas. Dantas, o que a gente sabe até agora sobre esses vetos? Há uma justificativa formal do governo federal, dos assessores do presidente Lula? E qual é a sua aposta? Você também acredita na derrubada desses vetos no Congresso? Com certeza, Daniel. Esse veto será derrubado, como derrubaram também o da desoneração da folha de pagamento. Esse caso é mais um caso exemplar daquilo que eu mencionava antes e aquilo que está irritando tanto o Lira e o próprio Pacheco. Você tem uma discussão, esse orçamento foi talvez o orçamento que, com a maior discussão já feita na história, com a participação de governadores, de prefeitos, de ministros, né, além de todos os parlamentares. Olha aqui, o orçamento é uma construção de responsabilidade do Legislativo, mas o relator Danilo Forte fez questão de fazer, inclusive, um périplo pelo país, se discutir cada item deste orçamento. A ideia era fazer um orçamento participativo efetivamente, na prática. E aí você tem um orçamento aprovado com apoio do governo e, de repente, vai lá o presidente e veta o calendário das emendas. Na justificativa, disse que você não pode obrigar o governo a pagar tudo de uma vez, né, numa determinada época do ano, e que isso, inclusive, é algo inconstitucional. Bom, é preciso ler a Lei de Responsabilidade Fiscal, que também está sendo esquecida e deixada de lado há tempos. Ela prevê, né, que o governo, com um mês de aprovação do orçamento, ele defina o calendário de pagamentos das emendas ao longo do ano. E pode sofrer ou não contingenciamento, mas ele precisa apresentar um calendário. O que esse orçamento fez, o que essa LDO traz, é justamente a imposição desse calendário. E não é um calendário de pagamento, é um calendário de empenho das emendas, que sejam empenhadas nos primeiros 6 meses e que sejam pagas ao longo do ano. Não tem novidade. A grande novidade é a desvinculação, né, do pagamento das emendas à aprovação de matérias no Congresso, ou seja, ao toma lá da cá, que é usado de forma constante pelo Executivo para tentar obter votações majoritárias no Congresso, daquilo que interessa. A gente já sabe como é que funciona. Vai ter votação, o presidente chama o deputado, chama o líder do partido e aí eles combinam a liberação de emendas. Tem gente que chama isso de compra de voto. É uma barganha que é feita através do orçamento público. Então, quando você desvincula, você permite justamente que não haja esse uso imoral do orçamento para aprovação de matérias de interesse do Planalto. Então é isso. Agora, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece que você defina o cronograma, já no início do ano, no primeiro mês, defina o cronograma de pagamento dessas emendas. Como isso não é respeitado, a LDO tentou trazer essa inovação. Eu vejo como uma inovação muito importante, mas que, infelizmente, ela não foi adotada aí pelo presidente. Pois é, você, Alan Gani, quais são suas impressões? O que o presidente da República sinaliza quando veta trechos de um texto que foi debatido por tantos e tantos meses pelos congressistas? Pois é, eu acho que sinaliza que ele está com uma relação bastante difícil com o Congresso Nacional, torna essa relação ainda mais desgastante. Mas ele poderia fazer justamente o contrário, porque se a relação não vai bem,
Ele poderia fazer uma sinalização, um afago. Exatamente, né? Mas ele coloca mais lenha na fogueira, e aquela ideia que a gente tem, né, de o Lula, um grande articulador, talvez tenha sido no passado, mas não me parece que nessa gestão ele está muito preocupado com essa articulação com o Congresso Nacional. E veja, né, há uma insatisfação do Congresso Nacional, porque já na PEC de transição, e aí o Dantas pode falar com mais propriedade do que eu aqui, houve um acordo, né, em relação aos recursos, só que esses recursos não chegavam. Esses recursos chegavam muito a conta-gota e havia essa insatisfação do Congresso Nacional. Me parece que agora, colocando as medidas impositivas, quer dizer, não, as medidas impositivas sempre existiram, mas pelo menos desde 2015, mas com o pagamento, né, um cronograma de pagamento dessas emendas impositivas, é justamente para acabar com o poder executivo que foi mal pagador, foi um devedor, né? Foi no crediário ali do toma lá da cá, não pagou o combinado. E o Congresso, evidentemente, ficou insatisfeito e aí coloca esse cronograma. De qualquer modo, né, no Jornal da Manhã, eu até fiz essa pergunta ao deputado Danilo Forte, se o cronograma, né, de pagamento poderia diminuir esse toma lá da cá, porque o deputado não ficaria esperando, como o Dantas colocou, né, esperando receber o recurso para a votação, e ele disse que sim, né? Eu também estou torcendo, sou um otimista nesse caso, torcendo que isso diminua esse toma lá da cá e os deputados acabem votando de uma maneira mais propositiva e menos fisiológica. Pois é, Roberto Mota, quando a gente fala de toma lá da cá, parece ser algo ruim, né? Não é algo positivo, porque você condiciona uma votação, muitas vezes, à concessão de um recurso para ser aplicado pelo congressista, pelo parlamentar, na sua base eleitoral. E muitos entendem que isso não seria o mais adequado. Agora, elaborar um calendário, você muda a dinâmica dessa concessão de emendas. Então, seria algo positivo, né? Poderia, inclusive, ter sido destacado e reconhecido pelo Poder Executivo, né? Não há dúvida nenhuma. Eu acho que a política em todos os países do mundo tem essas relações de troca, né? Há trocas que são perfeitamente legítimas, que fazem sentido, que estão dentro da lei. Outras, nem tanto. Agora, é muito ruim deixar que um dos poderes da República possua um instrumento tão forte assim para fazer o que acaba sendo um controle de outro poder da República. Então, eu acho que se aproxima o dia em que o Congresso Nacional vai ter que tomar uma decisão firme sobre o seu papel nesta República do Brasil.